Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast no ar. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que é a segunda vez, voltou. A galera pediu bis, teve que voltar. E eu trouxe mais um companheiro aí, que é o diretor da imobiliária. Então hoje nós vamos ter um podcast aqui um pouco diferenciado, porque nós vamos fazer um podcast mais dinâmico, assim, ensinar método, técnica de vendas. Mas com quem que eu tô aqui? Com o Bruno Rabelo. É isso mesmo, É Bruno? isso mesmo, Wall Street. Wall Street. O Bruno é um cara, né, sensacional, 25 anos, Isso. né, que a cabeça nem parece ter a idade. É uma pessoa que tem feito grandes coisas no mercado imobiliário, no econômico, ganhado vários prêmios. Para você ter ideia, ele é o segundo que mais vende tenda e é o primeiro que mais vende Vivaz hoje em São Paulo. Isso mesmo. Então as duas incorporadoras tá lá no top 3 lá, né, do Isso ranking. aí. E ele trouxe o convidado aqui, o Alex. O Alex também é um diretor lá da imobiliária do Bruno, que é o que mais performa lá, É isso mesmo. né, o que mais vende. Prazer aí. Parente, né, primo, né? Isso. É, somos primos. Alex, seja bem-vindo aí, Muito fique à obrigado, James. vontade. Muito bom ter vocês aqui. Esse cara, ano passado, fez 242 vendas em participação dele Uau. com Wall Street. Então, assim, Chutou cara, pro gol, ajudou a chutar pro gol ou chutou pro gol sozinho? chutou pro gol, ajudou, treinou, tudo. É, foi isso. É um compilado de tudo. Que legal, Alex. Alex, eu não te conhecia, mas o Bruno já falava de você, né? Sim. Ele falou pra mim, falou assim, Jeff, você tem que conhecer o Alex. O cara tem a mente de método, o cara é bem disciplinado, é o cara que faz a coisa acontecer, né? E hoje a gente quer saber disso. Por que que a Wall Street tem esse resultado todo, Brunão? Eu vi lá no final do ano, lá você fazendo a premiação lá, mano, achei o máximo, cara. Eu vou falar, vou introduzir aqui e eu queria passar mais a bola pro Alex falar. Eu acho que a Wall Street ela tem esse resultado por causa da cultura. A cultura é muito forte. Igual eu tava te mostrando um pouco antes aqui, né? Sim. O vídeo, se você entra, e as portas estão abertas. Então, quem quiser um dia me chamar aí no Instagram, quiser lá visitar, pode ir. Tô lá pra ajudar, dar dica. Eu recebo muito dono de imobiliário, então passo dicas e tal. Mas quando você conhece a cultura, você vê aquela vibe, é assim, quando você abre a porta da Wall Street, já vem aquele som de gente ligando, falando, mandando um áudio, subindo proposta, vendendo. Então, a nossa cultura é muito forte, né? Igual você falou, uma cultura de guerra, né? De predador e de guerreiro, né? Isso aí. Então, eu acho que isso que é um diferencial. Mas o mais importante é ter um cara que tem essa cultura no sangue e no comando, entendeu? Então foi por isso que eu coloquei o Alex. E aí, Alex? O que você faz lá pra roda girar e ficar harmônico o negócio? Olha, acho que o Bruno já deu um start inicial aí, né? Falando um pouquinho sobre a cultura. A gente tem uma filosofia de lealdade dentro da empresa, né? E isso conta muito. Porque, assim, para você ter um bom time, você ter bons resultados, você tem que ter a lealdade. E não usar ela, mas sim, de fato, ter ela. Então, acho que isso foi um princípio fundamental que foi criado pelo Bruno, criado dentro da Wall Street. Isso foi repassado. Então, assim, isso foi algo primordial para que esse resultado, como ele falou, 242 vendas, né, fosse feito de forma formidável, igual a gente costuma falar, né? Então, veio de geração, ele me passou isso e ele falou assim, olha, não é só vender, né? Não é só ganhar dinheiro, mas é cumprir um propósito. Então, o propósito ele vem na frente de qualquer coisa dentro da Wall Street. Aqui, ó, a gente tem um anel, uma aliança da Wall Street aqui, ó. Que legal, né? Aliança mesmo. É isso mesmo. E, Alex, eu queria saber, o Bruno não quis abrir a caixa preta no último podcast. É Né? isso. Ele não Vamos lá. falou o que acontece na maneira profunda, né? Vamos De lá. tudo que acontece na Wall Street. Aham. Mas eu fui lá, eu presenciei algumas vezes que eu fui lá. Eu vi a galera lá, todo mundo jovem, o perfil de corretor, né? Cada corretor ali, tudo falando por áudio. E o Bruno deixou bem claro aqui que ele começou a fazer coisas que ninguém fazia e ele começou a raciocinar e pensar. Aham. Mas isso não é uma resposta tão relevante. Certo. Qual que é o segredo de fazer o VGV que vocês fizeram, de estar no top 3 das incorporadoras
E o que que esses corretores fazem diferente, cara? Porque eu vi uma menina lá, eu falei, cara, eu tenho que gravar um vídeo A dessa Vitória. menina, a Vitória. Vitória. Eu falei, eu tenho que gravar um vídeo dessa menina. Eu até brinquei com ela na hora. Eu falei, cara, repete aí pro Maeda ouvir. E ela não quis repetir, que ela ficou com vergonha. Ou ficou com vergonha, não queria passar a técnica, né? Mas o que que você acha, mano? O que que vocês fazem lá que é diferente, cara? Olha, uma das coisas que nós fazemos lá é, claro, o treinamento, né? A forma que a gente trabalha lá é uma forma constante. Então, assim, por exemplo, como você viu o áudio lá, isso tudo faz parte do treinamento. E dentro desse treinamento, a gente fala exatamente o que eu disse um pouquinho antes aqui, sobre o propósito. Então, assim, você tá vendendo sonhos para as pessoas. Então, você não tá vendendo qualquer coisa. Então, você se coloca no lugar das pessoas. Então, isso é passado para o cliente. Então, falou assim, olha, a gente tem aí poucos segundos dentro de um áudio para trazer total confiança, Conexão, né? conexão com as pessoas. Então, isso é algo diferencial que a gente faz, entendeu? Sim. Então, não é só sobre vendas. Porque hoje, todo mundo tá cansado de ter um vendedor ali. Você vai numa loja, tem um vendedor. Você vai comprar um carro, tem um vendedor. Então, assim, a gente já tem um preconceito, né? Sim. Desse tipo de vendedor. Então, a gente veio trazer algo diferente. Ser a solução para que as pessoas estão procurando, entendeu? Então, isso é um dos diferenciais que a gente faz lá. Mas eu não queria que você fosse um pouco genérico. Eu queria que Certo. você fosse na parte de técnica mesmo. Aham. E de método. Foi isso aí o tipo assim, desafio, não é? Não, o negócio é. Hoje a gente veio aqui e foi desafiado a abrir o jogo, então a gente vai abrir parte do jogo. Assim, o que a gente. Uma das nossas estratégias, tá? A gente. Porque do áudio. A gente quer trazer o que o mercado não tem. Então a gente fala pro nosso corretor o seguinte: nos 3 primeiros áudios que você enviar pro seu cliente, você tem que não vender nada pra ele, você tem que ser amigo dele. Então essa é a primeira estratégia. Então quem quiser anotar, já anota aí. Ser amigo do cliente nos 3 primeiros áudios. Ah, Bruno, mas eu queria mostrar foto. Não, não vai mandar foto do imóvel. Você vai perguntar sobre o cara, qual é o nome do cara, onde ele mora. Sei lá, se o cara tá com uma camisa do Corinthians. Pô, você é corintiano? Pô, legal, também sou. Caramba, você viu o Corinthians ontem? Pô, perdeu, caramba. E criar uma Uma conexão. empatia, né? Isso. Então, já começa um erro daí que as pessoas já vêm mandando uma tabela, mandando um fluxo e é robotizado. E eu sei que o mercado é assim, então eu vou ao contrário. Então eu já oriento toda aquela galerinha nova a se conectar, então entrar em contato e falar, fala Jefferson, tudo bem, cara? Pô, vai ver lá o seu perfil, fala, pô, vi que você é um cara, né, de família, qual que é o nome da sua filha? Entendeu? Então, coisas que ninguém pergunta, E é verdade isso. o nosso corretor pergunta, entendeu? Aí você vai falar, pô, caramba, o cara tá perguntando da minha filha. Nossa, muito linda, meu. Sabia que eu tenho uma Já filha? demonstra atenção, né? Sim, Chama atenção de sim, certa sim. forma. Então, a primeira estratégia primordial da Wall Street Que é isso, hein, corretor? Segura essa aí, hein? é a conexão. Então, igual eu falo, o meu cliente não compra em outro lugar. Porque ele pega uma amizade com o corretor de uma forma que ele compra com a gente. Que legal, né? Então, essa é uma das estratégias. Primeira abordagem. Primeira abordagem. Primeira abordagem. E aí? Qual que é o pulo do gato? Vamos lá. A forma que a gente trabalha é uma forma diferente, igual você mesmo comentou aí. Então, assim, a gente procura criar conexão, primeira coisa. E aí o cliente, ele se sente confiante. Então, aí a gente agenda o cliente para ir até a imobiliária, certo? Nessa conexão, aí a gente vai com o nosso gerente, vai com o nosso coordenador, e aí a gente atende o cliente de uma forma diferente também, assim como a gente comentou aqui. Você abre a porta, você se sente em outro mundo. Vocês pagam Uber pro cliente ir até a Já começa imobiliária. daí, Já, um tratamento outros, né? VIP. É um Isso. tratamento VIP de econômico Econômico. Isso. com o atendimento de alto padrão. Exatamente. Quando chega o cliente no Uber, vocês vão lá e abrem a porta pro cliente Abre a também? porta Abre a porta pro Joga o cliente. tapete vermelho lá. Praticamente isso. Exatamente. Que legal. Cafezinho. E eu queria te perguntar, Alex e Bruno, Aham. quando o cliente ele vai de Uber, já teve o filtro? É um cliente que tem um potencial de compra ou é qualquer cliente? Como é que vocês fazem isso? Pra não perder grana. Então, a gente filtra, né? A gente faz um filtro com o cliente, claro. Então, como a gente cria essa conexão, o cliente ele acaba abrindo mais sobre a vida dele. Então, ele fala, olha, eu quero compor renda com a minha esposa, eu tenho um nome limpo. Então, ela já vai abrindo conexões, né? Fala, olha, eu fui em outro lugar, mas não fechei, por conta que eu não fui bem atendido. Então, é um cliente que tem potencial, entendeu? Vou abrir um parênteses aqui, o Gustavo Rangel, ele foi pra Dubai, né, com a galera do Sérgio Lander, lá, todo mundo lá da Missão Alto Padrão.
E eles foram numa imobiliária lá, o cara tinha, agora não vou ser leviano aqui, mas não sei quantas Mercedes Eu já vi essa imobiliária. que o cara tinha só pra atender os Já clientes. vi. Você viu essa imobiliária? Sim, já vi. A gente tenta copiar, lógico que a gente não tá nesse nível aí de. Mas a gente tenta copiar sim, entendeu? Sim. O cliente vem de Uber, o tratamento é outro. Eu acho que outro segredo da Wall Street. A Wall Street tem uma empresa de crédito, entendeu? Então a gente Que a tem um Amanda tá correspondente lá, né? bancário. Então o nosso cliente ele tem uma aprovação muito Rápida. rápida, sabe, na hora a resposta. Então a nossa conversão a gente vende na primeira visita já. A maioria das vendas sai na primeira visita. Uau. Não precisa, tipo, de segunda, terceira. E detalhe, a gente tá começando a chegar num nível que a gente tá nem levando no decorado. Tá fechando a venda e leva no decorado depois da assinatura do contrato. Esse é Entendeu? o nível high level. Então tá pra ter volume, entendeu? Porque igual a nossa meta agora é 100 vendas por mês, né? Então, se você quer chegar nesse nível, tem que ser um processo Bem definido, bem né? definido, entendeu? Estratégia. Que é uma né? estratégia. E aí, Alex? E essa questão do tapete vermelho? O cara chega no Uber, vai lá, abre a porta, chofé. E aí, o que que acontece? É assim, o tratamento VIP para o cliente, eu acho que é um diferencial, porque muitos desses clientes já relataram pra gente que sofreram um certo preconceito indo em stands, Tem porque o muito. cliente ele não sabe, ele chega num lugar, não sabe se ele vai conseguir comprar, se não vai, ele não tem muita ideia, ele não sabe. Então quando ele chega ali, pô, já tem um tratamento, já tem alguém recepcionando, a gente já sabe, a gente sobe as escadas dentro da Street assim, vendo o que o cliente pode olhar, que a gente pode deixar para ele tudo perfeito. A gente senta na mesa, olha, vê se tem alguma coisa que a gente pode melhorar, vê as cadeiras se estão adequadas, Faz está na parte do altura certa. treinamento isso, sabe? Tudo isso faz parte do treinamento e a estratégia. Então, Marketing pessoal, né? É. às vezes o cliente, a gente chega, Assim, a Dress cadeira, code. um exemplo, Isso, a é. cadeira tá, um exemplo, se tiver desarrumada, tá errado. exatamente, Então- tem um papel de bala no chão, já tira. Então o cliente chega, qual que é a primeira impressão? Poxa, tá tudo limpinho, tá tudo organizado. Pô, que empresa bacana, já me estendeu o tapete vermelho, já tomei um cafezinho. Então o cliente ele já se sente confortável, entende? E uma outra coisa legal, quando a gente senta na mesa com o cliente, a gente vai falar, então, e que produto que você está procurando? Não, a gente conhece o cliente, a gente vai se conectar com o cliente. E aí, tudo bem? Você é de onde? Olha, eu sou de tal, poxa, eu conheço lá, bacana, eu sou da Zona Leste, tal lugar. Então a gente cria conexões. Então isso é uma regra dentro do treinamento, fala, olha, 10, 15 minutos você vai conhecer o cliente. Não é para falar nada sobre venda. Puxando um gatilho disso, tá? Isso tá dentro das estratégias, tá? Por quê? Nesse bate-papo que você vai ter, sem falar de imóvel, tá? Bate-papo da vida do Jefferson, por exemplo. O Jefferson vai me entregar armas e gatilhos para eu vender o imóvel que eu Exatamente. quero para você. Sim. Vou te dar um exemplo, criar uma simulação aqui. Você chega e fala assim, então, Bruno, eu moro lá na Zona Leste, cara, e eu moro com a minha sogra e tal. Aí eu falo, caramba, e aí, como que é morar com a sogra? Difícil? Aí você, putz, cara, não tô aguentando mais. Um gatilho. Já guarda o gatilho aqui no bolso, e aí esse gatilho você vai usar lá no final. Então lá no final, quando o cara tiver pra tomar aquela decisão que antes dele falar, vou pensar, eu vou virar pra você e falar assim, Jefferson, lembra que você falou pra mim que você não tá aguentando mais morar com a sua sogra? A oportunidade tá aqui. Olha isso. Entendeu? Exatamente. O Bruno e Alex, eu vou abrir um parênteses aqui, que é super interessante que vocês fazem aí, e eu tenho certeza que não é o coração de vocês, porque vocês têm essa questão de compartilhar e de ensinar, né? Que vocês valorizam isso. Tem gente que retém conhecimento. Quem Sim. retém conhecimento Não prospera. não prospera. Você quer parar de crescer, para de doar. Verdade. Para de entregar mensagem. Forte essa aí, hein? E vocês têm mensagem para entregar. Mas o que eu percebo assim? Tem gente que tem medo de falar algo e a pessoa copiar. Porque as pessoas vão copiar de quem tem sucesso. Vocês têm sucesso. Mas eu vou te falar, cara. A pessoa pode copiar o sucesso de vocês. Mas não vai ter a autenticidade e a A essência, motivação e a essência que vocês têm. Ó, Exatamente. até arrepia. Você falou algo que é o que a gente fala muito na Wall Street, né? Então, a essência que a gente tem ali dentro é algo diferente, Sim. sabe? É algo diferente. Então, a gente colocou essa empresa nas mãos de Deus, primeiramente. Então, a gente tem essa conexão, sabe? Sim. Então, de fazer, de copiar, não tem... Isso aí a gente já viveu Não na tem pele, como, né, mano? já. Pode Viveu na levar pele, isso aí. Muito.
É igual aqui, É. cara, comigo. Tem muitas coisas que as pessoas tentam copiar e não É. conseguem, cara. Pode, às vezes a pessoa chega igualzinho, É. mas ela não vai transmitir o que eu transmito. Não, Não é a mesma verdade. coisa. O que a gente mais é lá é traído, cara. É. Eu vou te falar. É. Tô acostumado já. Eu também. Então isso faz. A gente já. Ministério do Judas tá É. desde 2023 anos atrás, desde a Tá. época de Jesus. Tá. já. O cara perfeito que andou nessa terra foi traído, a gente não vai ser traído. Não, já tô Então, acostumado já. a gente mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu formei muitas pessoas ali. Muitos gerentes. Todos os gerentes que Todo- estão hoje Foi eu que formei. foi o Alex que formou. Formei todos os gerentes. Eram corretores dele, Corretores e hoje estão numa vida diferente. E, assim, eu adquiri mais conhecimento ensinando do que aprendendo. Então, assim, é algo que o Bruno me ensinou. Então, ele falou, olha, quanto mais você ensinar, mais você vai aprender. Mas vai crescer. É. Então, foi assim, teve pessoas que eu ensinei, que virou gerente, que saiu e foi trabalhar em outro lugar. Mas o conhecimento que eu adquiri... Ele nunca mais vai esquecer de você. Exatamente. Não dá. E é a semente que você germinou, né? Vai É. multiplicar, vai É. prosperar. Exatamente. isso. É sobre isso, né? Não é vender imóvel, né, cara? É, As não pessoas é não vender entendem. imóvel. Não, é, Meu, isso aí. assim, se esse podcast, a pessoa que estiver assistindo aí, ela entender que é mais sobre pessoas e relacionamento do que vender imóvel, o cara vira o jogo, sabia? Eu acho que o jogo virou pra mim quando eu comecei a entender isso. O dia que o cara tira o dinheiro da parte da frente do negócio, É, porque as pessoas vão por causa do dinheiro. sim. Mas as pessoas vão por causa da proposta e Não por que não causa... seja É importante. importante, mas é a Mas consequência. É a consequência. consequência, É a exatamente. consequência. É isso mesmo. É isso A gente mesmo. colocou no nosso treinamento um treinamento humanizado. Então, foi algo que até o Bruno e eu mesmo a gente comentou lá, né, com a equipe, que assim, nós todos os dias estamos vendendo imóvel, ok? Mas o cliente que está indo ali é a primeira vez. É. Então, às vezes, a gente tá tão numa rotina, fala, então é isso, aí, vamos fechar. O cliente, ele não teve uma experiência. Então, você tem que entender que todo cliente é algo novo. Que você tem que se colocar no lugar do cliente. Então, você vai falar, olha, e mostra, e explica. Sim. E quando o cliente ele fecha, é uma festa, porque é o sonho que ele... Você realizou mais um. Aquele foi o sonho daquele Isso. cliente, não foi mais um, entendeu? Então você fazer festa, e a gente toca sino, a gente comemora, a gente abraça o cliente, pula, né? pula. Por quê? Porque ele tem uma experiência incrível e não quer mais Bruno e que Alex, ali. vocês têm uma questão que vocês estão se tornando igual o vendedor de carro lá do... Que é o... O DSM lá, O da... Daniel Ribeiro. Daniel. Não, não, Daniel não, que é o Tatuapé lá, que é o cara que O mais... Tecar. Tecar. O Tecar, a experiência que ele produz ali, que é o jeito de Walt Disney de ser. Sim. Eu lembro quando eu fui na Disney, todo brinquedo da Disney, que é top, no final tem uma imersão pra você comprar alguma coisa. Tudo é intencional que a Disney faz. Então, o jeito de Disney de ser, de trazer a experiência do usuário, de você ter ali uma imersão, é o que vocês fazem. O que o Tecar hoje se tornou? Um objeto de desejo, de experiência de usuário. Você quer Exato. comprar o carro, mas Você não- você quer comprar no Tecar. Só pra passar no telão de LED É. e pra tá um store seu que ele vai compartilhar que você comprou o carro com ele, que você Isso. alcançou um sucesso ali no Tecar. Quer meu, contar um negócio do Tecar? Quer contar um negócio do Tecar pra mim? Quando a gente começou a Wall Street, Não era nada, Wall Street. não era nada ainda. Nada. E aí um dia o Bruno falou assim, vou levar você e mais um outro gerente pra... E a gente não era gerente ainda. Eles Mas eram o corretores, Bruno era o né? nosso gerente. Eu era gerente, eles E eram nós, meus nós corretores. éramos corretores. Falou, olha, 11 horas lá na portaria do prédio lá, ok? Ok. Aí ele passou lá, pegou o carro, levou a gente. E aí a gente não sabia pra onde a gente tava indo. E assim, a gente tava no começo. Sem dinheiro, Sem lascado. dinheiro, lascado de tudo, cara. Lascado. A gente tava lascado de tudo. E eu falei, meu, o que a gente vai fazer? Não tenho dinheiro nem pra almoçar, cara. Onde que esse cara tá me levando? E aí ele foi e parou na porta do Tecar. Aí eu falei, acho que a gente vai em algum lugar perto aqui, né? Ele falou, vamos entrar aqui. Eu falei assim, aonde? Ele, aqui no Tecar. Eu falei, vamos entrar. Aí entramos, ele falou, entra aí no carro, pô. Pra sentir a experiência, sabe? E aí eu entrei numa Evoque, ele entrou numa Evoque. E aí a gente começou a ter experiência. E ele falou assim, até o final do ano. Isso era em agosto, né? Sim. Vocês vão estar andando numa nave dessa.
Aí eu falei... Na minha cabeça eu falei, o Bruno é louco. E uma frase que eu falei pra ele, eu falei assim, tá vendo você aí dentro do carro? Aí ele, certo. Eu falei, esse é o Alex que eu enxergo lá na frente. Uau. Mentalizou, né? Eu falei assim, Muito, cara. talvez Arrastou. você não tá vendo ainda, É a fé. mas esse é o a Alex. certeza, a convicção dos fatos Daquilo que não se vê, vê. mas Isso. que Se crê. se crê. Isso, então eu falei pra ele, falei, esse é o Alex que eu vejo. E a gente vai E chegar lá. eu não me vi assim. E a gente enxergava assim. Autoimagem, né? É, auto. Ah, E aí eu comecei a colocar o carro no meu notebook, e aí eu comecei a colocar na minha casa, e eu cheguei em casa e falei assim, ó, vou comprar tal carro. Minha esposa falou, você tá louco? A gente tá passando uma dificuldade Assim. aqui. Então, assim, eu criei algo, e isso foi implantado, que eu colocava aquilo todos os dias como uma meta, né? E ali, quando ele me levou lá, e eu vi aquele ambiente, tudo mais, ele levou a gente até um restaurante e promoveu a gente a gerente. Uau. é. E assim, e isso serve pra quem é gestor, né? Eu vi uma frase uma vez e eu levo ela comigo. E foi o que eu fiz com ele. Falou, meu, você quer se tornar milionário um dia? Junta com mais. Pega um cara e foca em fazer ele ficar rico. Então, assim, o que eu fiz? Pra eu ter o meu sucesso, eu peguei o Alex e falei assim: eu vou focar em mudar a vida do Alex. E eu não tava olhando a minha, eu tava focado na dele. Então eu queria ver ele num carro melhor, numa casa melhor, se vestindo melhor e focado em ajudar ele. E quando eu parei pra olhar, a minha vida tava muito melhor também. Então, assim, nunca foi sobre mim, entendeu? Eu sempre fiz sobre eles. É isso aí. E Deus foi me recompensando. Que entra dentro do propósito. E hoje o Alex tá focado em mudar a vida de outras pessoas. Amém. Exatamente isso. Então foi algo que vai passando, sabe? De geração em geração. Então a gente... Só que você tem um detalhe, Jefferson. Isso não é dar água pro vinho. É. Assim, Não é do dia Ah, pra eu- noite, né? que parece que é... metanoia, uma Parece que... metamorfose, né? Exatamente. Ah, você foi lá no TK, aí você virou gerente, aí você mudou de... Não, não é isso. Tá bom. A gente até brinca, né? Falou, ele promoveu gerente, eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? E aí, dali pra frente, a nossa vida começou a mudar. Só que tem uma diferença, né? Então, tem a diferença de quem tem vontade e de quem quer. Essa é a diferença. Então, Qual que é a diferença de quem tem vontade e quem quer? ó, vamos lá. Eu vou ilustrar isso pra você. Existe a diferença assim, ó. Eu falo isso no meu treinamento, falo isso pro meu gerente. Tem a diferença da pessoa que é eficiente e eficaz. Então, por exemplo, tem aquele cara que ele é eficaz. Então, ele tá na empresa há 20 anos. Então, ele faz tudo que o patrão manda. Não, tem uma tudo. história, né? Tem uma história. Conta a história. É sério, escuta essa história dele, é muito boa. Então, assim, tinha um rapaz que ele era 100% empresa. E ele tava na empresa há mais de 20 anos. E ele nunca faltou, nunca deu um problema, sempre foi íntegro. Fazia tudo certinho, nunca reclamou de nada. Aí tava lá, tudo que o patrão pedia ele fazia, etc. Aí entrou um outro. Com 6 meses, ele virou chefe desse que tava há 20 anos. E aí pela primeira vez ele chegou até o chefe e falou assim, olha, tô aqui na empresa há mais de 20 anos, nunca reclamei de nada, nunca falei nada, mas eu queria te fazer uma pergunta. Por que esse rapaz que entrou faz 6 meses virou meu chefe? Que ele é E eu eficaz. eu falei, eu tô aqui há 20 anos. E aí ele foi falando o que ele fez aos 20 anos. Ele falou assim, ó, eu já vou te responder essa pergunta, mas a gente vai ter uma reunião com os sócios e acionistas da empresa e a gente queria fazer uma mesa bem bacana, deixar aqui bem ilustrada, bem legal, né? E aí ele falou assim, só que aí eu precisava que você fosse na feira e visse algumas frutas, né? Você consegue ir lá e ver o preço pra mim do abacaxi? E aí ele falou, claro, chefe, vou lá. Aí ele foi. Voltou e falou, olha, o abacaxi tá R$10. Falou, ok. Falou, vai lá e vê o preço do morango também, pra gente ver se oferece pros convidados. Aí ele foi lá e voltou. Falou, olha, a caixinha do morango tá R$12. Nossa, Legal, bacana. foi Aí parcelado. foi bacana. Falou assim, agora eu queria que você visse a melancia pra gente deixar decorado, né? Poder oferecer para os convidados. Ó, a melancia tá R$15. Falou, tá ok, fica aqui do meu lado que eu vou chamar o seu chefe agora. Aí foi, chamou, falou, olha, vem cá. Falou, olha, a gente vai ter uma reunião, contou a mesma história. Você pode ir na feira e ver o preço do abacaxi pra mim? Aí ele, claro. Aí ele foi e voltou. Aí ele falou assim, olha, o abacaxi tá R$10, o morango tá 12
e a melancia tá 15. Eu já trouxe para você oferecer para os convidados. Vi que a uva tava na promoção, também já trouxe aqui para você poder oferecer. E vi também que o mamão combina com o ambiente e coloquei aqui, tá bom? Isso faz toda a diferença. Aí ele olhou e falou assim, viu por que que ele é seu chefe? Então essa é a diferença do eficaz pro eficiente. Pro eficiente. Essa é a diferença de ter vontade e de querer. Isso tem tudo a ver com venda, tem tudo a ver tudo a ver. com aquilo que a gente faz no dia a dia. Porque a eficiência, ela leva você até no nível, mas a eficácia, ela vai te levar em outro Essa, patamar. essa é a diferença de você ter vontade de você querer. Isso. Essa é a Então, diferença. lá na Wall Street a gente deixa isso muito claro. Eu acho muito legal essa história que o Alex menciona. Por quê? Porque ele passa isso nos treinamentos. Sim. E vira muita chave na cabeça das pessoas. Igual o menino de acabou de dar exemplo. Tem um menino que entrou lá, tá com 8 vendas. O menino entrou, tá com 8 vendas. 2 meses, né? Já tá ajudando a agendar cliente. Ele já pegou, ele mesmo falou, ó, me aprova aí que eu vou comprar um apartamento. Foi, aprovou, comprou um apartamento. Ele tem 2 meses de empresa. Aí um menino desse vira depois coordenador ou gerente. Tem a galera que tá mais tempo e vai falar, mas e eu? É a diferença que o Alex acabou de mencionar. Exatamente. Então essa é a diferença de quem quer faz, sabe? De quem... eu tenho vontade, mas não tenho a gana de querer mesmo, entendeu? Então assim, Forte, hein, Alex? é forte. Sou tipo. Muito profundo. Sim. E assim, ainda tem outros exemplos, né? Mas vamos lá, vamos pro método. Aí o cara chegou, teve a primeira abordagem, tapete vermelho, abriu a porta, colocou ele lá na mesa, viu tudo, a questão da limpeza, dress code, apresentação pessoal. E aí fala também, pega, né, nas primeiras palavras ali na mesa, não vai falar mais nada. E o que que acontece daí por diante? Daí por diante. Aí conversamos, viramos amigos. Então agora, ó, vamos pros finalmente, né? Vamos falar aqui. E aí a gente começa a falar sobre o produto, sobre o que ele tá procurando, sobre as condições. Mas eu queria que você entrasse num aspecto antes, que eu vi lá. Aham. Que tem um aspecto que vocês vendem muito mais crédito do que produto, Que é a condição. que é a condição. Isso. Como que funciona isso? Porque tem muito corretor que não sabe o que que é isso. Então, aí o que acontece? O cliente, ele vai, e aí é como o Bruno falou. Então ele tem uma aprovação muito rápida. Então a gente mostra aquela aprovação pro cliente e explica para ele, né, de como que é a aprovação, tudo mais, o que a Caixa liberou. E aí dentro daquelas condições, a gente vai achar um melhor produto para ele. Então assim, a gente começa a falar sobre a condição do cliente, porque o que o cliente mais teme é o bolso. Então assim, ele fica preocupado. Às vezes você vai mostrar um produto pro cliente, você vai num decorado, você vai mostrar um monte de produto, só que o cliente, ele não vai ver 100% aquele produto, porque ele tá preocupado quanto custa. Sim. Então, se a gente tira isso Inverte da frente, o caminho, inverte né? o caminho, o cliente ele já vê algo mais tranquilo. Então, fala, olha, qual que é a sua condição? Hoje a minha condição é essa. Então, a gente monta a condição. Fala, então vamos ver um produto na sua condição? Isso. Vamos ver um produto na sua Então, condição. assim, Aí o cliente, ele se encanta mais com o produto, porque sabe que tá dentro da condição dele. a estratégia, que é o Alex que implementou lá, é o quê? A gente começa mostrando as condições. Então, vamos lá, Jefferson. Tal, você mora onde? Tal região? Legal. Calma, vamos falar de produto daqui a pouco. Quanto você consegue pagar de parcela? Tanto. E de entrada? Tanto. E anual? Tanto. Beleza, ó. Nessa condição, eu tenho esse produto. E aí a gente fala assim, lembrando, Jefferson, que o que você montar aqui comigo é o produto que eu vou te oferecer. Se você falar assim, olha, eu posso pagar R$100, eu vou te apresentar um produto É isso aí. que você pode pagar R$100. Se você fala que pode pagar 100 mil de entrada. Alex, você vai dar aula no corretor, hein, Alex? O Alex é um professor. Eu trouxe ele já por isso. Tem, Bruno? O Alex é um professor. Isso é empresário. O Alex é um professor. É isso. Essa é a personalidade dele. A forma dele de ensinar, entendeu? A mesa do Alex, igual eu falo, tem vários gerentes lá, né? Sim. Mas a mesa do Alex é a mais diferente. Ele é tranquilo. Então, assim, ele vai levando você ali no banho-maria, e aí até a hora que ele vai, ataca, entendeu? Então, é uma das mesas mais estratégicas que eu já vi no mercado. É dele. Ele vende sem vender. Estratégia, porque assim, muitos clientes acham Já que viu você... essa técnica, vender sem vender? Vender sem vender? Essa aí é nova pra Você mim. consegue vender sem sem vender. vender. É isso. Você agrega tanto que você não precisa vender. Sim. A pessoa, porque A própria venda, pessoa... o produto ele vende por si só. Sim. Isso. Quando a pessoa gosta do produto e ela tem a necessidade do produto, tem a dor do produto, não tem como não vender. Se você for ver, a nossa estratégia é essa. É. Que a gente põe a condição do cliente. Então a gente não vende pra ele um produto. A gente vende o que cabe no bolso dele. Exatamente. Então, assim, a gente sempre fala que existe dois caminhos para vender, né? O caminho da emoção e o caminho da dor.
Então a gente vai mais por esse caminho. Porque é onde que a gente fala, meu, minha esposa tá grávida, a minha esposa precisa, a gente precisa ter uma casa, eu moro com a sogra. Mas eu Então a gente posso vai por esse falar, caminho. às vezes, quando até o cliente que tá nos ouvindo aí, quando a gente fala o caminho da dor, o caminho da emoção, parece uma manipulação, uma venda maquiavélica Uhum. de alienação, de Que, coisa ruim, sim, né? sim, sim. Mas não é, sabia que não é? Porque o ser humano, ele pensa muitas vezes com o subconsciente, daquilo que Sim, ele recebeu de informação. Sim. Então todo mundo vai ter, vamos colocar assim, 60% de todo mundo vai pensar mais pelo subconsciente, do que herdou dos pais, da, da família, da perspectiva, da circunstância. E aí o cara vai comprar um imóvel, aí o cara fala assim, nossa, isso aqui não é pra mim não, meu pai não tem imóvel, você poder de aluguel, é loucura, eu não vou Nossa, conseguir pagar isso é o uma verdade. aluguel. Então isso tá tudo dentro do cara, mas de uma forma que não é tão real, que ele nem sabe, mas é a circunstância que ele cresceu, que sim, ele viveu. E aí a gente percebe que a classe econômica, né, a primeira pirâmide do econômico, é as pessoas que mais ouvem não. Sim. verdade. E elas estão cansadas de ouvir não, é ou não é? Então Isso. quando a gente fala de vender no emocional, porque a gente atinge esse emocional como um Pro cara que só psicólogo escutou, não. que só escutou não. É. E é uma ajuda, que é um apoio para poder abrir a mente do cara. Sim. Assim, né? É uma técnica meio Pablo Marçal, né? É, Então você destrava coisas na cabeça do cara. Então você vai ali de uma forma, igual você falou, não é manipulação, mas você vai destravando fases na cabeça do cara até você chegar nesse subconsciente que você acabou de falar, um emocional que o cara fala: Meu, é a minha hora. sim. E eu percebi isso, que eu sempre falo que a venda da Minha Casa Minha Vida é uma venda de pegar na mão. Sim. É isso E aí. de você chegar junto com o cara na chegada. Se É. você não pega na mão e coloca ele na chegada, já era. É, Você tem que ponderar o cara, mostrar que ele é capaz. sim. Quantas vezes, Bruno, eu vendendo tenda, cara, eu ganhava comissão, você sabe. Comissão da tenda de gerente, na época que eu era gerente, R$ 700, Você R$ 600. já foi gerente da tenda? Não, gerente de Não. uma imobiliária Ah, entendi. que eu vendia muito a tenda lá. Entendi, E eu entendi. tinha uma loja da tenda no Sacomã. Ah, entendi. Mas eu lembro que o gerente tava nem aí, cara. Ninguém queria vender tenda. Aí eu falava, cara, mas eu vendo por causa do propósito. Aquilo, não coloca o dinheiro na frente. Eu pegava o meu carro, levava o cliente lá na Lava Pés, ali perto do zoológico. E a cliente tirando da favela de Heliópolis. Eu tava tirando a cliente da favela de Heliópolis. Ela falou, não, mas favela é mais barata a comida, a escola pra minha filha. Aí eu falei, não, lá tem uma comunidade também, você pode comprar. Levei ela, mostrei as escolas onde que a filha dela Olha, poderia estudar. Olha o Fiz trabalho. várias coisas, cara, Pegar pra ganhar pela mão. R$ 700. pra ganhar R$ 700. Pegar pela mão, né? É. É o propósito. Quem faz É o isso? propósito, é. Não, hoje em dia. É o que a gente não vê no mercado mais, né? É, O corretor não quer dar o sangue não. para fazer. Igual uma frase legal que eu falo para provocar os meus corretores lá, né? Eu falo assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você quer comprar sem olhar o preço? Começa a trabalhar sem olhar o relógio. Então não tem tempo ruim pra você trabalhar. Vai atrás, pô. Pega seu cliente pela mão, igual você tá falando. Leva, mostra no decorado. Se você quer comprar um dia, chegar num restaurante e falar, eu quero comer isso, isso, isso e isso, e não perguntar de preço. Hoje eu vivo essa realidade. Mas por quê? Eu trabalho sem olhar o relógio. Tem dia que eu vou olhar e falo, nossa, é 1h da manhã, vou embora. Fecha a imobiliária, eu vou embora 1h da manhã. O Alex também. É isso A aí. mesmo. gente vive a parada, A né? gente vive parada. É o querer, que a gente sempre fala. E falando de estratégia, que é o que a gente tá comentando aqui, então a gente tá lá com o cliente. Então fez toda essa parte que a gente comentou aqui. E aí, como que eu ensino os meus gerentes? Muita gente que vai comprar imóvel ou outra coisa odeia que a pessoa empurre algo. Entendeu? Tipo assim, se a pessoa perceber que você tá tentando empurrar alguma coisa pra ela, Já era. pode ser uma coisa, maravilhosa. Ela não vai querer. É verdade. Então, qual que é a estratégia? A gente fala assim, não gostei desse. É o que ele pode comprar, mas ele não gostou. Eu falo, então como que você... eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Então vamos nesse. Aí eu mostro, assim, assim, aí a gente fica encantado. Falou, agora o preço é esse. Aí, entendeu? Aí a gente começa a ir pra realidade. E o próprio cliente, que é o que você falou, né, de se vender sozinho, o próprio cliente fala assim, meu, acho que aquele... Volta naquele lá. É o que a gente fala assim, olha, você precisa dar o primeiro passo, Sim. né? Então, assim, ó, a sua condição tá aqui e o imóvel que você quer tá aqui. Então, se você quer esse imóvel que tá aqui, você tem que dar um salto. E hoje a sua condição não tá nesse nível. Então, dá um primeiro passo, porque para você ir pro próximo e para chegar lá. Que é o exemplo Entendeu? do carro que a gente dá, É, né? O exemplo do exatamente. carro. Então, a gente dá um exemplo do carro, por exemplo. Então, a gente fala assim, olha, eu quero uma BMW.
Que- Igual ao do Bruno. É, igual a do Brunão. Que era a BMW. Top, né? Do Mas Bruno. antes do Bruno ter a BMW, teve um Ninho. Eu tive um que abria a entendeu? porta ainda. Abria a porta sozinho. Abria a porta sozinho. Então, Eu andava com o braço. Automática a porta? Andava com o braço assim pra segurar a porta, Eita, senão ela abria. Jesus. Então, assim, você tem que ter paciência. Então, hoje as pessoas, por exemplo, vê como que hoje o Bruno tá, como o Alex tá, pô, de carro importado, tudo mais. Falou assim, meu, eu vou entrar e amanhã eu vou estar assim. Não é uma O realidade. tempo de maturação É. ninguém quer esperar, né? Ninguém Então, eu comecei com a baratinha lá. Que eu tava comentando com você, que é o meu Ford K 2001 abacate. verde abacate. Eu já tive um Fiesta. É, eu também. comecei assim na Street. E assim, era problema e estourava a mangueira e eu tinha que trabalhar. Ele que comprou quantos apartamentos que comprou? Ele tem 3. Três, Tinha né? 3 apartamentos. Nossa, No tu período que da Wall comprou... Street. No período dentro da Street. Que é isso, hein, corretor? No período da Wall Não Street. vou falar nada, não. Deixa... Esse cara que me incentivou a comprar. Ó. Isso. É. O primeiro apartamento dele, quem comprou praticamente fui eu. É. Porque eu peguei o documento dele escondido, eu aprovei ele escondido. Aí eu falei, vamos atender um cliente comigo ali na Vivaz? Aí ele falou, vamos. Eu não queria, eu tinha vontade só de ter apartamento. Aí eu falei, vamos lá atender o cliente, ele tava aprovado já. Aí chegou lá, eu peguei e falei Você assim, pegou escondido assim, você tava É. de conchave com a esposa. isso, eu peguei já, Pô, peguei, pensa que só pra eu fui cadastrar um pedindo negócio. eu fui pedindo pra ele, ele falou, ô Alex, você precisa cadastrar um negócio aqui na imobiliária? Me empresta seu RG aí. Aí eu fui, aprovei ele, falei, ele vai comprar um apartamento. Aí eu levei ele na Vivaz, falei, vamos atender um cliente lá, falei, senta aí. Aí ele sentou. Aí eu falei, o cliente tá chegando? Eu falei, não, chegou já. Ele falou, quem que é o cliente? Eu falei, você. Nossa. Foi desse jeito. Aí ele, olha como isso, assim? mano. Aí eu peguei e falei, tá aqui, irmão, tá aprovado, vamos escolher um apartamento hoje, vamos matar isso aí. Não é- Acaba logo isso aí, Falei, sua não, vida. falei, não é só trabalhar, não, irmão. Você paga aluguel, tá na hora de você comprar o produto que você vende. Vai servir de exemplo também. Top. Aí na hora ele sentou lá e foi falar uma parte. Chorou, pra- Alex? Chorei. Você mano. tem cara que chora, Eu chorei. amigão. Ele O filmou, Alex eu é tava. calmo, Tem um né, vídeo, mano? Alex, Ele é pastor, né, mano? É, Homem de Deus, né? ele é tranquilo. Já me falaram isso, né? E ele tem um vídeo. Eu tenho um Eu vídeo. tava com o Ford K lá com o Baratinha. Ele falou, ei, Alex, comprou um apartamento. Aí eu virei assim, tô de apartamento novo. Tem Legal, esse né, vídeo mano? até Um hoje. garden de 80 metros quadrados. Uau, Um Garden que Bean. legal, hein, mano? Tá reformando, tá. Vai morar nele? Vou morar nele. Tá reformando lá, tô pondo tudo porcelanato. Tá. Parabéns. É o meu sonho, assim, o sonho da minha família. Então, os outros comprei pra investimento. Então, assim, é algo que eu agradeço o Bruno por ter me incentivado nisso. Que se não fosse esse empurrão aí, talvez eu não E teria aí, comprado. vamos pra técnica. Vamos pra técnica. E aí, vamos lá, vamos voltar. Então, A gente gente, vai- a gente dá um tiro pra lá, vai, volta. Vai, Tá pescando aqui, né? Arremessa a linha, volta. vamos lá, então a gente tá em mesa, né? Mesa lá com o cliente, e aí a gente faz essa estratégia. Então, monta o fluxo com o cliente. Aí a gente apresenta o produto que cabe dentro da condição. Pô, o cliente fala, pô, não tenho. E aí o cliente, ele começa a abrir mais margem, né? Então, fala, não, você colocou de entrada R$1.000? Não, tenho 10 eu consigo. Aí ele começa a abrir margem. Se ele quer o produto que realmente ele gostou, aí ele começa... Aí falou, meu, realmente eu vou precisar. Ele, o próprio cliente enxerga isso. Então, não fica O algo... que tem potencial, o que ele não tem, né? Exatamente, não fica algo goela abaixo, entendeu? Eu falo, eu tô empurrando. Realmente, ele tá querendo me mostrar o melhor. Eu falo, olha, eu tenho esse. Eu falo, olha, eu falo isso pro cliente e falo isso no treinamento pros gerentes. Eu tenho apartamento aqui de 1 milhão e eu tenho apartamento aqui de 200 mil. Isso quem vai definir é você, é as suas condições. E aí o cliente fala assim, Alex, gostei desse aqui, pô. Esse aqui eu acho que atende melhor a minha condição. Eu vou fechar isso como você falou, é o primeiro passo, e depois eu dou um passo maior. Aí o cliente fala assim, e aí, vamos fechar? Vamos fechar. E aí a gente vai para a parte de fechamento. Aí tem uma técnica. Aí, já que é pra abrir. Vamos abrir o jogo? Então vamos abrir o jogo. Tem uma Hoje tá técnica. bonzinho, pô. Hoje eu tô. Lá na Wall Street, o que a gente faz, né? São quase 10 gerentes, né? E então vai rolando venda. Então já é combinado nosso fazer uma festa quando alguém fecha. Então esse cliente tá aqui na mesa com o Alex ali pra decidir vai, não vai, vai, não vai. Daqui a pouco estoura um negócio, pá, todo mundo batendo palma, sino tocando. A gente pede pro cliente, é uma outra coisa que é a experiência. Fala assim, Jefferson, agora que você comprou seu apartamento, tá você e sua esposa aqui, me fala uma música que marcou a sua vida e a vida da sua esposa. Nossa, que legal. Aí você Isso. fala, Bruno, é esse louvor, por exemplo. A gente coloca na televisão e tem as caixas de som dentro da imobiliária. E toca na imobiliária inteira a música do cara. Que legal, mano. Então, o outro cliente que tá na mesa, ele visualiza Isso. isso, ele escuta isso E quer ter essa experiência. e ele fala, meu, agora é a hora. Se eu vou tomar uma decisão, ó lá, tem uma prova social, tem uma família conquistando ali. Meu, Alex, pode subir a proposta, eu quero. Parabéns, hein, mano. Vocês são...
Então, Top. assim, o que o Bruno falou um pouco antes aqui, de ir no decorado e tudo mais, isso é algo que a gente está trazendo para dentro, né, da Wall Street. Então, a gente faz toda a parte de vendas ali, na mesa, Na primeira visita. na primeira visita. Então, o cliente vai, tem toda essa experiência, fecha a negociação e depois fala, tem como a gente ir no decorado, tirar uma foto, para eu ter uma experiência por dentro, mas a venda já está fechada, já está assinada. Então, é algo a contramão do mercado. O mercado leva você primeiro, né? Sim. Dentro de um decorado, pra te encantar, que é o que a gente comentou aqui do emocional. Vem da condição, né? O crédito. Que eu É. acho que é muito mais fácil, que deixa o cara mais realmente ali capaz, consciente daquilo que ele tá fazendo. Né? Exatamente. Esse podcast aqui vai fazer uma galera vender mais. Sim, De com verdade. certeza. Vai. Porque se os caras usarem a nossa estratégia de destrinchar o contrário, ele vai vender muito mais. Muito mais. E não é uma coisa que é autoajuda, às vezes desenvolvimento pessoal. São técnicas, né? São São técnicas. técnicas. Método de venda, né? Já dizia o Flávio Augusto, né? Venda é técnica. Ele fala muito isso. Então, falou assim, você precisa treinar. Não é você ser o malandrão, você ser bom de lábia. Não, você precisa ter técnica. Né? Porque o nosso cérebro ele tem vários gatilhos, né? Sim. Para que a gente possa ter uma boa conexão e uma boa venda. Sim. Entendeu? Então, a gente faz dessa Cara, forma. sensacional. Obrigado, Alex. Obrigado, Brunão, mais uma vez aí com É isso. você. Eu virei da casa. Virou já. da casa. É amigo pessoal, eu vou né, me Lindão? apresentar aqui agora. Não, vai vir mesmo. O Brunão é amigo pessoal mesmo. Se tornou uma pessoa querida, cara. Eu gosto de estar com ele, saímos pra almoçar já Nossa, algumas vezes, né? Sim, sim. Então, o Brunão é. Você também, Alex. Eu Seja agradeço, bem-vindo aí. Jefferson. Muito obrigado pelo Eu queria convite. que você, Alex, deixasse as suas considerações, porque você falou sobre estratégia, sobre técnica, método, mas tem coisas, Alex, que vai além de técnica, métodos e estratégia. Eu acredito nisso, Também acredito. porque não adianta nada o cara ser, igual você falou aí, eficiente, o cara saber colocar tudo isso em prática, mas não saber mexer com gente, do ser humano. Então tem desenvolvimento pessoal que tem coisas que eu acho que vai sobrepondo, assim. Uhum. É uma Pirâmide. é uma coisa, uma junção de Sim, tudo, assim. Tem gente que é muito bom em análise, né? É. Você pega os caras que são banqueiros, assim, os caras são quadradinhos, Em números, em né? números, mas Põe pra falar com põe o um time. comercial pra falar Não contigo. vai. É ou não é? É verdade. Então, o que que você acha que um bom corretor tem que ter, mano? Olha, Jefferson, primeiramente, o corretor ele tem que ser resiliente, porque as coisas não vão acontecer da noite pro dia. Não aconteceu na minha vida e não vai acontecer na vida de ninguém. Então, assim, você aí que tá assistindo, tenha resiliência. Então, assim, o que é ser resiliente? É, no meio da tempestade, você se manter intacto, calmo, né? Ter paciência, porque as coisas elas acontecem no momento certo. E muita fé. Né? Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua fé. Eu tenho a minha fé. Então, ter muita fé em Deus, né? Colocar Deus à frente de tudo. Porque se a gente vai pelas nossas forças, a gente não consegue. Então, a gente coloca isso na frente de tudo, sabe? Então, além de técnica, além de fazer isso, estratégia, né? Estratégica também sem tática, né? Nada. Né? Você tem que ter uma estratégia e colocar em prática. Né? O agir é muito melhor do que ficar no papel. Sim. Então, além de tudo isso, você colocar o coração. E assim, uma coisa que eu falo e sempre vou falar, tenha gratidão por quem te ajudou e tenha lealdade àquela pessoa que colocou você lá em cima. Nunca inverta os papéis. Né? Nunca seja um cara desleal, nunca seja um cara ingrato, sabe? Então eu falo isso, eu repito isso todos os dias pro Bruno, que foi o cara que me ajudou a chegar lá. Então tenha amor no que você faz, coloque o seu coração, que eu tenho certeza que o sucesso ele é consequência. Uau. Nossa. Parabéns, hein? E aí, Brunão? Pra mim, eu faço das palavras do Alex praticamente as minhas. Eu acho que lealdade é o lema da Wall Street. Se você entrar lá hoje e perguntar para o corretor que entrou hoje, qual que é a regra número 1 da Wall Street? É ser leal. Porque ali, se tem lealdade, Deus abençoa, sabe? Agora, pro corretor, é o que eu falo muito, assim, é você parar de querer só ter a técnica, só absorver o conhecimento e não fazer, entendeu? Você vai fazendo, você vai errando, você vai se aperfeiçoando e você vai se construindo. Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei porque eu fui construído de acertos e erros. Entendi. Então eu já acertei muito, mas eu já errei muito também.
Já caí muitas vezes. Mas isso foi me fazendo forte, entendeu? Então, se o corretor que tá assistindo aí, ele quer ter um sucesso no mercado imobiliário, cara, você vai ter que ter garra, persistência e aguentar a pancada. Porque não é fácil. Mas o mercado devolve. O mercado imobiliário devolve. Então, assim, planta, pode demorar, mas você vai colher. E quando você colher, a colheita vai ser muito boa. Assim como foi, né? Pra Nossa nós vida, é aqui. verdade. E a ideia é inspirar mais pessoas que tá aí assistindo. Óbvio. a gente. Que isso sirva de inspiração para muitos que estão assistindo aí. Alex e Brunão, quero agradecer vocês. Obrigado aí obrigado, Jefferson. por aceitar o convite aí, por estar aqui conosco mais uma vez, né? A galera pediu bis, tem que Oh. voltar, né? A gente que Foi agradece. uma né? honra aí, eu tenho certeza que a mensagem de vocês ficou clara, Nossa. né? As pessoas vão ser impactadas por essa mensagem, o método, as estratégias Com e certeza. as técnicas, né? Eu acho que esse podcast pode chamar isso. O método e a estratégia ou técnicas da melhor imobiliária, a maior imobiliária de São Paulo do Econômico. Muito bom. Eu já vejo isso que é a maior, não tem como. A gente também vê isso. Eu tô muito feliz. Eu quero agradecer também de estar aqui. Meu, o podcast me deu uma relevância muito grande. Tem muita gente no Instagram que entra lá e fala: Meu, te vi no podcast lá do Jefferson, do Verdade. Staycast. Meu, que legal, vai mais vezes. E eu tô muito feliz pela oportunidade que você tá dando pra gente de ser Legal. ouvido aí e transmitir esse conhecimento. Obrigado mesmo. Obrigado, hein? Jefferson mesmo. Deus abençoe vocês Amém, aí. Deus abençoe Tudo vocês de bom, também. Deus abençoe vocês, É ouvintes. isso aí. Wall Street. Wall Street. Fica firme, né? Fica firme aí. Fica firme que o As coisas sucesso, acontecem. o sucesso só tá pra quem? Aqueles que acreditam, né? É isso mesmo. Não tem como, né? Quem acredita vai acontecer. Vai né? acontecer. Um dia vai chegar. É Vai. isso. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Tamo junto.